Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos então dar início à nossa primeira videoaula para o pessoal do primeiro semestre, Teoria Geral do Estado, né? Se vocês puderem observar na caixa de e-mail de vocês, hoje eu já encaminhei, inclusive, o conteúdo dessa aula, que nós vamos falar, o assunto que nós vamos falar hoje, e o final, inclusive, tem um questionário, né, um assinado verdadeiro e falso sobre o assunto, né? Vocês vão receber o e-mail, qualquer dúvida também vocês me respondem por e-mail. Então, lembrando, senhores, né, nós estamos aí partindo para a terceira semana de suspensão das aulas presenciais, uma situação que todos nós não queríamos, né, mas temos que atender aí as informações e as indicações dadas pelas autoridades sanitárias e manter esse isolamento até que essa situação da pandemia se tranquilize. Ok, pessoal? Vamos lá. Eu pretendo, assim como fiz com outras turmas, gravar uma aula de no máximo 30 a 40 minutos sobre um assunto que seja do nosso plano de ensino, para que não fique algo muito cansativo. Então a ideia é a gente ter essa aula e em seguida encaminhar o material, o texto sobre o assunto e com alguns questionamentos. Vamos ver até onde vai isso daí, se teremos mais algumas semanas, ouvi alguma conversa de que provavelmente dia 7 ou dia 14 de abril as aulas voltariam, mas nada é certo ainda, vamos aguardar por enquanto. Ok, pessoal? Então, pessoal, do que nós vamos falar hoje? A nossa última aula, nós estávamos falando sobre elementos constitutivos do Estado. E vocês se lembram que os elementos constitutivos do Estado, o que eu preciso? Eu preciso de um território, de um povo e um governo soberano. Lembram-se disso? Inclusive, acho que deve ter sido matéria de fichamento dos senhores. Nós já falamos sobre o elemento território e falamos sobre o elemento soberania, salvo engano. Vamos falar hoje sobre o elemento povo, que é o elemento subjetivo do Estado. As pessoas que fazem parte daquele Estado. Ok? Então, o assunto é povo. E a palavra povo, ela tem alguma confusão no seu sentido. Olha, no sentido jurídico, pessoal, eu vou acompanhando aqui por aqui, para não me perder a ordem do assunto, são as pessoas de determinado Estado, que estão unidas por um vínculo jurídico, que nós vamos entender hoje, que é a nacionalidade. Nacionalidade. É muito importante que os senhores acompanhem a aula com a Constituição aberta, no artigo 12. O artigo 12 da Constituição que trata sobre a nacionalidade. Tá ok? Tá ok? Então eu disse para os senhores, agora no início, de que povo é um conceito que acaba sendo confundido. Confundido com o quê? Com população e com nação. Nação nós já explicamos para os senhores o que é. Até demos exemplo que eu até perguntei em sala de aula se é possível uma nação sem Estado. Nós já sabemos que sim. Demos até alguns exemplos para os senhores. Que nação é um conjunto de pessoas ligadas por um laço comum de cultura, língua, etnia. Então é perfeitamente possível que dentro do mesmo estado, do mesmo território, nós tenhamos mais de uma nação. Então nação, nós já temos o conceito. Povo e nação não é a mesma coisa. E outro conceito que é confundido com povo é a de população. População é mais um conceito estatístico. É o número de pessoas que vivem naquele território, sem nada a dizer sobre elas. Aí, englobando os estrangeiros, aquelas pessoas que estão de passagem naquele estado. Então é o número de pessoas que está vivendo naquele momento. Então o conceito de povo está relacionado ao Estado, o vínculo que aquela pessoa tem com o Estado. Aí voltamos, podemos até inclusive falar o conceito de cidadão, de cidadania. A cidadania pressupõe a nacionalidade. O que é a cidadania? É a possibilidade daquele indivíduo, agora a gente chama de cidadão, de participar das decisões políticas. Como, por exemplo, professor, votando e podendo ser votado, por exemplo. Ok, pessoal? Então, esses conceitos serão melhores, vocês vão entender melhor com o decorrer das aulas, ok? Então, o povo não se confunde com população, nem tampouco com nação. Muito bem. Como eu disse para os senhores, de que forma que eu identifico que uma pessoa que está em um estado é um nacional daquele estado? Assunto então nosso, nacionalidade, artigo 12. Começando pelo conceito, pessoal, vou ler para os senhores. Nacionalidade, vínculo jurídico que liga um indivíduo a um certo e determinado estado, capacitando-o a exigir proteção e sujeitando-o ao cumprimento de deveres impostos.
Então, a nacionalidade é uma via de duas mãos. De um lado, o sujeito pode requerer a proteção daquele Estado, bem como ele terá deveres para com esse Estado. Isso deriva da nacionalidade. Professor, como que eu sei se o indivíduo pertence a tal ou qual Estado? Muito bem, a doutrina aqui divide a nacionalidade em duas espécies, é chamada nacionalidade originária e a nacionalidade adquirida. Vamos começar falando sobre a chamada nacionalidade originária, que é aquela que é involuntária, que resulta no momento do nascimento da pessoa. Ela acaba sendo imposta unilateralmente à pessoa. Por exemplo, quem nasce no Brasil é o quê? Azarado. Bem, brasileiro. Por quê? Porque nasceu no território nacional. O critério adotado para identificar os nacionais como regra aqui no Brasil é o critério ius solis, que leva em conta o solo, o local do nascimento. A doutrina estabelece 3 critérios para que os estados possam identificar os seus nacionais. É o critério ius solis, que eu acabei de me referir, que diz respeito ao solo, local do nascimento. O critério ius sanguinis, que tem a ver com o sangue, a hereditariedade. Um exemplo, um estado que adota o critério ius sanguinis é a Itália. Logo, filho de italiano é italiano, independentemente de onde ele nasceu. E existe também um critério utilizado por alguns estados que é misto, que poderá ser o ius solis ou o ius sanguinis. Ok, pessoal? Então, ius sanguinis, critério do sangue, filiação, descendência, um pouco importando o local onde nasceu, o territorial e o misto. E nós temos também a chamada nacionalidade adquirida. Essa aquisição de nacionalidade ocorre após o nascimento. E ela é voluntária. Voluntária. O que vocês estão pensando? É a chamada naturalização. O indivíduo pode se naturalizar a um outro estado. E cada estado, pessoal, dentro do exercício da sua soberania, poderá adotar esse ou aquele critério para identificar quais são os seus nacionais e poderá também estabelecer quais os requisitos de naturalização. Aí nós estamos falando de soberania. Ok? Então é muito comum, depois que a gente dá aula, o aluno perguntar: professor, se fulano é filho de um jamaicano casado com uma italiana que nasce nos Estados Unidos, o que ele é? Não sei. Possível saber. Primeiro, para poder responder essa pergunta, tem que saber qual o critério da Jamaica, qual o critério da Itália e qual o critério dos Estados Unidos. Daí a gente pode verificar. Pode ser que é possível até que ele tenha uma dupla cidadania. Nós veremos, tá? Então, dadas essas premissas iniciais, nacionalidade, originária, adquirida, né? Também conhecida como primária ou secundária, vamos aos critérios adotados aqui no Brasil. E eles estão expressos lá no artigo 12. Eu peço para os senhores então que abram o artigo 12. Vamos ler com calma. Se vocês fizerem a leitura sozinhos, pode ser que os senhores se confundam, tá? Então é importante que vocês acompanhem então as aulas, tá? Vamos estabelecer algumas premissas. A primeira regra, aliás, a regra quanto à nacionalidade originária no Brasil é a regra do ius solis, ou seja, nasceu no Brasil é brasileiro. Essa é a regra. Mas existe também a possibilidade do critério ius sanguinis e o misto também. Nós vamos explicar para os senhores essas situações, tá? Então vamos lá. Partindo do artigo 12. Acompanhem comigo. O que diz o artigo 12? São brasileiros, inciso 1, natos, ou seja, nacionalidade originária, brasileiro nato. Letra A, olha o critério ius solis aqui. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Olha que interessante isso daqui, pessoal. Se um estrangeiro vem aqui para o nosso país, né, a passeio, e tem um filho aqui, ele é brasileiro nato. Interessante. Agora, existe a hipótese de alguém nascer no Brasil e não ser brasileiro nato? O inciso responde, está aqui, ó. Desde que, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Então, o estrangeiro que está aqui,
no nosso país, a serviço do seu país, tem um filho aqui, esse filho não será brasileiro nato. Ok? Muito bem. Letra B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Olha o critério de sanguíneos aqui. Esse, na verdade, a doutrina chama de critério de sanguíneos mais critério funcional. Então, o casal está a serviço do Brasil lá na França. Tá? Vamos imaginar um casal de diplomatas. Tem um filho lá. O filho nasce na França. Será brasileiro nato. Veja, é o critério de sanguíneos. Ele não nasceu aqui no Brasil. Mas os pais são brasileiros e estão a serviço do seu país, lá em outras terras. Tá? Muito bem. E a letra C, que pode parecer um pouquinho mais confuso, esse dispositivo aqui, pessoal, ele já mudou 2 vezes. Inclusive, eu cheguei eu teve um concurso em 98 que eu fiz pela magistratura federal. Eu fiquei por uma questão na primeira fase, em que a questão que eu errei foi exatamente relacionada a esse dispositivo, que tinha acabado de ser modificado. Então eu tenho ele na minha mente até hoje, né? E ele sofreu mudança depois ainda pela emenda constitucional 54. Quem tiver a Constituição remissiva vai verificar lá, é a linha C com redação determinada pela emenda constitucional 54 de 2007. O que diz o inciso? Os nascidos no estrangeiro, que também são brasileiros natos, né? Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. O brasileiro está passeando lá na França ou na Itália, tem um filho lá. Vai numa repartição, vai no consulado e registra o filho. É brasileiro não. Bom, bonitinho. Ou, é a segunda situação, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Isso aqui, pessoal, é o que a doutrina chama, deixa eu achar aqui, o critério ius sanguinis mais opção confirmativa. São 2 situações. O casal brasileiro está passeando em outro país, tem um filho, vai lá no consulado e registra. É brasileiro não. Consulado, qualquer órgão, qualquer repartição brasileira. Segunda situação, o casal brasileiro está lá em outro país, tem um filho e não registra. Vamos imaginar que ele já adquiriu a nacionalidade naquele outro país. Se esse filho, depois de adquirida a maioridade, voltar ao Brasil, vier a residir no Brasil, ele poderá optar automaticamente pela nacionalidade brasileira. Será brasileiro nato. Chamam inclusive isso de nacionalidade potestativa, que depende da vontade exclusiva da pessoa. Tá, pessoal? Então preste atenção aí na linha C. Então eu tenho, em relação ao critério utilizado pela nossa Constituição quanto à nacionalidade originária, regra dos solis, mas a possibilidade da adoção do critério dos sanguíneos. Ok? São as 2 hipóteses, letra B e C. Tudo bem, pessoal? Isso é nacionalidade. E eu não cheguei a... Bem, vou mencionar daqui a pouco questões. Vamos falar sobre os naturalizados agora. Brasileiros naturalizados, inciso 2 do artigo 2. Acompanha isso. Seria a chamada nacionalidade adquirida. Então, quem que pode adquirir a nacionalidade brasileira? Os estrangeiros e os apátridas, também conhecidos como imátulos. O que, professor? Imátulos? O que significa isso? Pessoal, imátulos é a pessoa sem nacionalidade, é uma apátrida. Mas é possível, por exemplo, uma pessoa não ter nacionalidade? É possível. Aí daqui por um tempo, é possível que a pessoa fique sem nacionalidade. Vou dar um exemplo para os senhores aqui. O Brasil adota o critério ius solis, não é isso? A Itália adota o critério ius sanguinis. Imagine que um filho de um casal brasileiro nascido na Itália e ele não registra na repartição pública competente. Esse garoto, essa garota, será uma apátrida, porque ele não nasceu em solo brasileiro, não se encaixa nas hipóteses do inciso 1 e a Itália só reconhece como italiano o critério dos sanguíneos. Então ele nasce sem uma apátrida, ok? É um exemplo de uma apátrida. Então quem pode se naturalizar são basicamente os estrangeiros
e os apátridas, né? Pessoal, nós temos dois tipos de naturalização, a chamada naturalização ordinária e extraordinária. Mas vamos voltar aqui à Constituição, a gente vai acompanhando os incisos, os requisitos para a naturalização. Óbvio que eles estarão previstos mais na lei, mas a Constituição dá aqui o norte. Então, voltando, artigo 12. São brasileiros, inciso 2, naturalizados, ou seja, nacionalidade brasileira adquirida. Letra A. Os que, na forma da lei, adquiram veja, na forma da lei, é a lei que vai dizer, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários do país de língua portuguesa apenas a residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Eu vou falar dos portugueses um pouquinho mais à frente. Então, pessoal, o inciso A se refere à chamada naturalização ordinária, ou seja, atendidos os requisitos previstos na lei, e anotem aí, a lei é a Lei 6.815 de 1980. 6.815 de 1980, é o chamado Estatuto dos Estrangeiros. Os requisitos para a naturalização ordinária estão no artigo 112 dessa lei, tá bom? É isso. Onde que eu estou aqui? Aqui em relação ainda em relação à naturalização ordinária, veja que ele faz um adendo, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas a residência por um ano. Então, a Constituição já está dando aqui o critério e o requisito para essas pessoas. Então, os países que falam língua portuguesa têm uma facilitação para conseguir a naturalização aqui no nosso país. Muito bem, letra B, ainda em relação aos brasileiros naturalizados. Quem pode ser naturalizado? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil, na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Isso, pessoal, é o que a doutrina chama de nacionalidade extraordinária. Ou seja, o requisito é: o estrangeiro está morando no nosso país ininterruptamente por mais de 15 anos, não tem condenação criminal. Ele pode pedir a naturalização brasileira, tá? E o parágrafo primeiro aqui, pessoal, diz respeito aos portugueses. Os portugueses, como são a pátria irmã, né? Nós fomos colônia de Portugal durante muito tempo, desde que haja reciprocidade, muitos dos direitos dos portugueses são transmitidos ao Brasil e vice-versa, né? Questão de direito internacional. Mas em relação à nacionalidade, o Brasil já reconhece aos portugueses os mesmos direitos dos brasileiros naturalizados, sem que ele precise se naturalizar. Olha, o que eu disse no parágrafo primeiro. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor do brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos expressos na nossa Constituição. Eu vou falar daqui a pouco que existem algumas exceções, algumas diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Mas olha, como que funciona com o português então? Reside no nosso país, havendo reciprocidade, ele terá os mesmos direitos de brasileiro naturalizado, sem ter que se naturalizar. Simples assim, tá? Eles não perdem a sua nacionalidade originária, continuam sendo portugueses. Uma coisa que os alunos sempre perguntam, nós não estamos em sala de aula, por isso a gente não ouve as perguntas, mas eu sempre ouço essa pergunta: professor, e se um estrangeiro casar com uma brasileira, ele passa a ser brasileiro? Não. A nossa legislação, o nosso sistema não estabelece essa possibilidade de naturalização. Muitos países reconhecem, o Brasil não reconhece. Então, o fato de um estrangeiro casar com uma brasileira não lhe dá automaticamente a naturalização da nacionalidade brasileira. Tá? Outra questão importante aqui, pessoal, olha, é o parágrafo 2º do artigo 12. Vamos ler, leia comigo. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Essa é a regra. Brasileiro nato e naturalizado são iguais, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então a Constituição diz o seguinte: a lei não pode estabelecer distinções, mas a Constituição pode. E ela estabelece, pessoal, ela estabelece. Eu vou aqui, vamos falar de algumas exceções. Olha, eu vou ler para os senhores.
trouxe aqui as exceções constitucionais. A primeira exceção, pessoal, ela é prevista no artigo 5º, inciso 51, L, pauzinho, 5º, 51. Vamos localizar lá? É que diz respeito à extradição. Olha, eu vou ler para os senhores, vocês vão entender. Até que vão estudar um pouco mais a fundo também, não se preocupem. Mas olha, diferença entre brasileiro nato, uma diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Nenhum brasileiro será extraditado. Extradição, só rapidamente explicando para os senhores, é quando o indivíduo comete um crime em um estado e foge para outro. Aquele estado onde ele cometeu o crime, estado que eu falo é um país, pede que essa pessoa seja encaminhada para ele ser processado, ser julgado e cumprido apenas pelo caso. Né? Então está dizendo o seguinte: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Mas não é sempre. Então é o seguinte, vamos colocar como regra: brasileiro nato não pode ser extraditado nunca. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado, sim, em duas hipóteses, e a Constituição nos diz quais são elas. Em caso de crime comum praticado antes da naturalização, cometeu um crime, veio para o Brasil, se naturalizou, o Estado vai lá e pede ele, pode extraditar. Ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Aqui é o seguinte: mesmo que seja depois da naturalização e a acusação diz respeito ao tráfico ilícito de entorpecentes, o naturalizado pode ser extraditado. Então são duas exceções em relação ao naturalizado. Então, repetindo, brasileiro nato nunca pode ser extraditado, naturalizado em duas hipóteses, artigo 5º, 51. Outra exceção, pessoal, está no artigo 12, parágrafo 3º, voltando para o artigo 12 lá, pessoal. Ó, isso aqui cai em prova, vai cair, vamos. Parágrafo 3º, são privativos de brasileiro nato os cargos de, é o que eu tenho chamado de cargos privativos de brasileiros natos. Ó, só pode ser brasileiro nato, só pode ser ocupado por brasileiro nato seguintes cargos: 1. Presidente e vice-presidente da República. 2. Presidente da Câmara dos Deputados. 3. Presidente do Senado Federal. 4. Ministros do STF. 5. Carreira diplomática. E 6. Oficiais das Forças Armadas. 7. Ministro de Estado da Defesa. Então, algumas perguntas que surgem, né? Deputado precisa ser brasileiro nato? Não, só o presidente da Câmara dos Deputados. Ministro do STJ precisa ser brasileiro nato? Também não, pode ser naturalizado, porque o que tem que ser brasileiro nato é o ministro do STF. Ministros de Estado tem que ser brasileiro nato? Somente o ministro de Estado de Defesa. Tá, pessoal? Então prestem atenção, leiam esses cargos privativos de brasileiros natos. Tá? Um outro cargo, pessoal, que é privativo de brasileiro nato, está previsto lá no artigo 89, inciso 7, que é o membro do Conselho da República, que é o conselho em que o presidente deve sempre ouvir em casos de decretação de estado de defesa, estado de sítio, intervenção, né? Artigo 89, 7, coloca lá: o Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República, e deles participam, vamos lá para o inciso 7, 6 cidadãos brasileiros natos, ok? Ó, brasileiro nato, é cargo privativo, tem que ser brasileiro nato para ocupar, para ser indicado a esse Conselho da República, matéria que a gente vai estudar, o papel, as funções do Conselho mais à frente. E um último dispositivo, pessoal, que traz uma diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado, está no artigo 222. 222, ó, vou ler para os senhores. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora, de sons e imagens, é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Então percebam, se o indivíduo é naturalizado com menos de 10 anos, ele não pode ter essas empresas. Então é uma diferença também entre brasileiros natos e naturalizados. Então prestem atenção nessas regrinhas, pessoal, nessas regrinhas. Mas se vocês perceberem, tudo que precisa saber a respeito da nacionalidade está no artigo 12. Artigo 12. Então, recapitulando, nossa live originária, aquela conhecida como primária,
indivíduo adquire independentemente da sua vontade. Então, se o Estado onde ele nasceu estabelece o critério e os solis, então basta ele nascer naquele local que ele será natural daquele Estado. É o caso do Brasil. No meu caso, por exemplo, só para mencionar para os senhores, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Nacionalidade originária. Quem é brasileiro? Nasceu no nosso território, é brasileiro não. É o meu caso, nasci no Brasil. Agora, meus avós, tanto do lado materno quanto do lado paterno, são italianos. Por conta disso, eu posso pleitear a nacionalidade italiana. Nesse caso, eu posso ter aquilo que chama de dupla cidadania. Essa dupla cidadania só é possível quando as duas forem originárias. Ok? O próximo assunto, perda da nacionalidade, vocês vão entender. Se você é brasileiro e optar por outra, você pode perder, vamos falar. Mas aqui eu tenho hoje uma novidade para os senhores aqui. Hoje eu vou passar o finalzinho dessa aula. Queria que viesse aqui o meu parceiro, o meu ajudante, que também é meu filho, Leandro é advogado, formado na Facamp em Campinas, pós-graduado pela GV em Direito Empresarial, e eu pedi para que ele me ajudasse hoje ele finalizasse essa nossa aula falando sobre o assunto perda da nacionalidade, né? Eu vou passar para ele, ele vai se organizar aqui e ele vai encerrar essa nossa aula. Pessoal, só lembrando, eu já encaminhei o material para os senhores a respeito dessa matéria, com alguns questionamentos sobre o assunto, ok? Então vocês acompanhem a aula, leiam o material e respondam os questionamentos que vocês vão ver que vai ajudar bastante. Lembrando que os fichamentos, eles estão suspensos, não significa que vocês não têm que entregar. Voltando às aulas, vão entregar aquele fichamento que é manuscrito que nós já passamos para os senhores. Tudo bem? Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Leandro de Paula, sou advogado, sócio do escritório Advogados e Silva Advogados Associados. E hoje tenho o prazer de finalizar a aula do professor Paulo Leandro, tratando sobre as hipóteses da perda da nacionalidade. O professor tratou já na aula aqui sobre as formas de aquisição da nacionalidade, que pode ser originária ou adquirida. E agora a gente vai finalizar o artigo 12 da Constituição, tratando sobre as hipóteses da perda da nacionalidade. Então vamos lá. O artigo 12, em seu parágrafo 4º, ele trata aqui: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1º, tiver cancelado sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então o inciso 1º aqui tem 3 informações que são muito relevantes. Primeiro, que ele trata sobre a perda da nacionalidade ao brasileiro naturalizado. Essa perda da nacionalidade, além disso, ela tem que ser operada via sentença judicial e em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então vamos pensar no caso de um estrangeiro que vem residir no Brasil e, preenchidos os requisitos, ele solicita às autoridades brasileiras a sua naturalização como brasileiro. Após concedida a naturalização, ele se envolve em alguma organização criminosa ou mesmo com o tráfico de entorpecentes e por uma sentença judicial ele tem a sua naturalização cancelada. Então essa é uma das hipóteses da perda da nacionalidade. A segunda hipótese, ela está aqui no inciso 2º, e vamos ler junto aqui. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Então o brasileiro que voluntariamente adquire outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira. Mas também a Constituição aqui ela prevê 2 exceções, que são as alíneas A e B, e que a gente vai ler junto aqui também. Então vamos lá. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento da nacionalidade originária pelo Estado estrangeiro. Então esse é o caso que a gente ouve muito falar, o brasileiro, fulano tem dupla nacionalidade. Então, ele é brasileiro e italiano, brasileiro e português. Então, se a lei de outro país, ela reconhece
como nacionalidade originária, filhos de italianos ou filhos de portugueses, e essa pessoa optar por ter essa dupla cidadania, essa é uma exceção que não acarreta na perda da nacionalidade brasileira. Além disso, o inciso B aqui, ele vai tratar de uma outra hipótese que não acarreta na perda da nacionalidade. Então aqui, vamos lá. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo no caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, aqui, a linha B, ela vai se referir aos casos de brasileiros que residem no exterior e que, para que continuem residindo lá ou que gozem dos direitos, dos seus direitos civis, precisem adquirir a nacionalidade estrangeira. Isso ocorre muito em casos de jogadores de futebol que trabalham em outros países, que exigem a nacionalidade estrangeira para que esse brasileiro atue em algum clube, ou algum brasileiro que vai trabalhar na Alemanha, por exemplo, e a lei alemã obriga que esse trabalhador ele seja naturalizado alemão para que possa ser registrado como funcionário no país. Então essas são as exceções para que que o brasileiro que opte por outra nacionalidade não perca a nacionalidade brasileira. Recentemente o STF julgou eu tenho aqui o número até, do mandado de segurança número 33864, e era um mandado de segurança de uma brasileira que queria combater a decisão do ministro da Justiça que determinou a sua extradição para os Estados Unidos. O caso foi muito emblemático à época, que ela era casada e residia com seu marido nos Estados Unidos, e após a morte do marido, ela no mesmo dia ela retornou ao país. E alguns dias depois a polícia norte-americana encontrou o corpo desse americano. Ele tinha sido, se eu não me engano, baleado, e essa brasileira ela foi a principal investigada pelo cometimento desse crime. As autoridades americanas solicitaram às autoridades brasileiras a extradição dessa mulher, e a princípio a extradição foi negada. Mas depois, analisando mais a fundo o caso, o ministro da Justiça percebeu que ela, quando se casou com esse americano, ela já tinha o green card, então ela já tinha todos os direitos para trabalho e livre exercício dos direitos civis na sociedade americana. E mesmo com esse green card, ela, após alguns anos de casada, ela solicitou às autoridades norte-americanas a sua naturalização como cidadã norte-americana. Então, à época, o STF entendeu que a decisão do ministro de ter cancelado a nacionalidade brasileira havia sido correta, pois como ela já tinha todos os direitos de trabalho e de exercício dos direitos civis na sociedade americana, ela não precisaria optar pela cidadania norte-americana. Então, como ela o fez, ela abriu mão voluntariamente da cidadania brasileira, e com isso estava apta a ser extraditada para os Estados Unidos para lá responder sobre o crime que estava sendo acusado. Bom, foi um prazer estar com os senhores aqui. Espero que a gente se veja em breve. Muito obrigado. Até mais.